Gente, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho da saúde do intestino. É um tema que eu adoro, né? Desde que eu comecei na nutrição funcional, esse foi meu tema sempre das minhas aulas, né? Estudar um pouco a flora do intestino, que a gente chama de microbiota intestinal. E de lá pra cá, isso eu tô falando há 13 anos, 12 anos atrás, né? Dei aula durante alguns anos, viajando no Brasil, ensinando outras nutricionistas funcionais. E assim, eu acho que de lá pra cá, esse tema da flora do intestino, ele só andou, né? Cada vez mais a gente descobre a inter-relação entre o intestino da gente e outras doenças que às vezes estão completamente fora do intestino. Então é normal, acho que para todo mundo entender, né, que quando a gente tem um problema intestinal, um desequilíbrio das bactérias do intestino, a gente pode ter, por exemplo, intestino preso, intestino solto, isso pode influenciar na tua capacidade de digestão, isso pode te dar um sintoma de distensão abdominal, gases o dia todo, mas muita gente não sabe que o que acontece dentro do intestino da gente comanda, inclusive, o que acontece dentro do nosso cérebro. Então, existem componentes, por exemplo, cerebrais importantes no nosso bom humor, na nossa disposição física, na nossa capacidade de raciocínio, que estão relacionados a tudo que é produzido no ambiente do intestino. Então esse ambiente tem que estar muito equilibrado para isso. Outras coisas que acabam acontecendo relacionadas ao intestino são as doenças metabólicas. Então as pessoas que têm tendência a diabetes, pré-diabetes, o fígado com gordura, que é esteatohepatite ou esteatose hepática, né? Então são quadros que sempre a gente tem que ir no cerne do problema ou aonde pode estar o início desse problema, que pode ser na saúde intestinal desse indivíduo. Principalmente se ele nunca tiver feito uso de probióticos ou prebióticos, ou então substâncias que possam modular melhor esse intestino, né? Então, a gente pode hoje relacionar as doenças extraintestinais com problemas intestinais, né? E eu acho que hoje a maioria das pessoas que me procuram tem alguma queixa intestinal, né? É bem comum as pessoas terem muita prisão de ventre, né? Não ir ao banheiro todo dia é um sinal ruim para nossa saúde. Então, você aí que fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro, isso é um péssimo marcador de saúde, muito porque eu tô falando que nesse ambiente do intestino a gente acaba acumulando um monte de toxinas, essas toxinas dão doenças, inclusive câncer de intestino, né? Que é um dos cânceres mais comuns aqui no nosso país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é a gente ter um trânsito intestinal suficiente para que a gente coma e no máximo em 24 horas a gente elimine aquilo que não serviu para o nosso organismo, né? As fezes são isso, né? O resto são fibras, bactérias, né? É o resto alimentar que não foi digerido e absorvido, né? Então é importante que a gente vá ao banheiro todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia, e comecem a prestar um pouco mais de atenção no formato, na cor, no padrão dessa evacuação, porque isso é importante quando você vai ao nutricionista para ele poder te ajudar ao máximo. O intestino também é um grande regulador da parte imunológica da gente, né? Então, sempre que eu tenho clientes que têm herpes de repetição, candidíase de repetição, até mesmo rinites, asma, bronquite, são quadros respiratórios alérgicos que têm uma relação muito grande com o intestino. Então, não adianta a gente querer ficar tratando, por exemplo, cândida vaginal com creme vaginal. Né? A gente, na verdade, está só diminuindo um sintoma. A gente precisa resolver aonde que está tendo um desequilíbrio entre bactérias e fungos no corpo da gente, para que essa cândida se torne algo recorrente, né? As próprias infecções urinárias, que as mulheres têm muito, são bactérias normalmente da flora do intestino, da microbiota do intestino, que acabam migrando para o trato geniturinário da mulher, né? Então, muito importante, além de tomar um antibiótico, que acaba sendo o tratamento padrão e acaba agravando a situação, né, que ela também corrija o intestino toda vez que ela fizer uso do antibiótico e profilaticamente também, né, de forma que ela possa já organizar o intestino dela para não ter a próxima infecção. E é importante porque todas essas situações que eu tô falando para vocês, né, na asma, na bronquite, na rinite, na infecção urinária, enfim, em qualquer uma dessas, a gente acaba usando antibiótico, né? E o antibiótico, ele lesa mais ainda esse intestino, ele torna esse intestino ainda mais permeável, que a gente chama, ou seja, com mais alteração nessas bactérias, no equilíbrio dessas bactérias intestinais, e faz com que as infecções, elas sejam mais recorrentes. Então, na verdade, o tratamento está te ajudando a ter infecção novamente. Claro que é o que a medicina clássica trabalha, às vezes realmente não tem outra saída para um tratamento,
né? Principalmente um tratamento convencional, se você vai procurar o teu médico que está habituado a um tratamento convencional, mas aqui, quando a gente trabalha com um cliente que tem uma queixa recorrente dessa, a gente já vai na base do problema, já organiza para que isso não venha acontecer em outros momentos, né? Então, parte imunológica, tratamento intestinal é fundamental. Outra coisa que acontece muito com o intestino desequilibrado são as intolerâncias alimentares, que eu falo muito aqui, né? Eu tenho bastante experiência nessa área, né, de identificação dos alimentos que a gente tem intolerância, que são aqueles alimentos que não provocam uma alergia propriamente, ou seja, eu não tenho brotoeja, coceira, urticária, eu não tenho edema de glote imediatamente ao consumir, mas por eu ter um consumo frequente desses alimentos, eles me trazem algum tipo de inflamação orgânica. Pode ser uma gastrite, pode ser uma sinusite, pode ser uma esofagite, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma dor articular, pode ser uma candidíase, pode ser uma baixa imunidade. São alimentos que são agressivos para o meu sistema imunológico, que são desafiadores para o meu sistema imunológico. E acontece que o aparecimento dessas intolerâncias, ele se dá muito no ambiente intestinal também desorganizado, desequilibrado, com bactérias ruins prevalecendo as bactérias boas do intestino, que são as protetoras, os probióticos, que todo mundo já ouviu falar, né? Tem um monte de leitinho fermentado com probiótico, então a gente já ouve falar disso desde que nasceu. Só que às vezes o leite fermentado não é a melhor forma, da gente repor essas bactérias, né? Eu vou falar um pouquinho de outras maneiras. Então, o intestino da gente, ele tem que ser cuidado, na verdade, desde a vida intrauterina, né? O que a mãe faz durante a gravidez, ela é determinante para o desenvolvimento da microbiota dessa criança. Então, é muito importante que as mães sejam acompanhadas por uma nutricionista que entenda desse tipo de estratégia, né? Onde a gente pode usar os probióticos durante a gravidez. Tem vários estudos já mostrando que probiótico na gravidez pode diminuir risco de parto pré-termo, pode diminuir, por exemplo, risco de abortamento no primeiro trimestre da gravidez, pode controlar melhor o diabetes gestacional, pode modular melhor a parte imunológica dessa criança. Então, só tem benefícios para o bebê. E aí, você, né, vai na tua ginecologista, tua obstetra, e ela normalmente vai indicar o quê? Parto cesariana, né? Aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é campeão de parto cesariano no Brasil, eu acho, né? Ou se não é a maior cidade, o maior estado que tem a parto cesariana, é um dos maiores, né? Então, acaba que tem muitos clientes que fizeram cesariana. E o parto cesariano, qual é o problema dele? Basicamente, quer dizer, além de vários outros problemas, né? Um dos problemas dele é essa parte do intestino. Então, a gente já sabe que a alteração do intestino dessa criança, ela também acaba sendo alterada com o tipo de nascimento da criança. Então, o canal de parto é a melhor forma da criança nascer, que seria de parto normal, né? E não com corte, no ambiente hospitalar, onde tem uma contaminação bacteriana importante e já há um desequilíbrio dessa microbiota do intestino. Pra vocês terem noção de como isso é grave, né? E como já tem vários trabalhos mostrando isso, as crianças têm mais risco de obesidade quando nascem de parto cesariana do que quando nascem de parto normal. Então, olha como é que a tua escolha, enquanto mãe, gestante, tudo, ela é determinante, inclusive, se o teu bebê, na vida adulta, né, na idade infantil e na vida adulta, se ele vai ter maior risco mesmo de ser obeso. E aí começam a entrar outros agravantes, né, além do tipo de parto, o tipo de alimentação que se oferece para essa criança nos primeiros meses de vida. Então, o aleitamento materno, ele tem uma importância assim, fundamental, preponderante no equilíbrio da flora intestinal dessa criança. Então, a gente sabe que a gente tem bactérias boas que passam pelo leite, a gente tem os prebióticos também, que são fibras que também estimulam a parte imunológica da criança, o equilíbrio dessas bactérias. Então, é muito importante a criança ser amamentada, e principalmente durante os 6 meses exclusivos, porque introduzir a alimentação precocemente, além de desequilibrar a flora, né, pode fazer essa criança desenvolver mais intolerâncias alimentares e também pode fazer essa criança, justamente por ela não ter um aparato de enzimas, né, uma condição de digestão de proteínas novas e diferentes, também ela acionar mais o sistema imunológico dela e acabar ficando mais reativo, né? Então, o tipo de alimentação é importante, evitar açúcar simples para as crianças e também para os adultos que queiram o equilíbrio do intestino, né? O açúcar, ele é altamente devastador na microbiota do intestino. A gente sabe que o açúcar fermenta muito, então isso também gera muita distensão abdominal, justamente porque você está provocando um desequilíbrio dessa flora intestinal.
Depois, você tem a questão da vida da criança, que é o uso do antibiótico, né? Então, tem muita mãe desesperada, e eu falo isso porque eu tenho 3 filhos, né? Então, minha condição de mãe, assim, ela é total aqui para poder falar com propriedade sobre o assunto. Então, muita mãe desesperada já entrou logo com antibiótico, qualquer infecção, qualquer febre, né? Tem gente que automedica os filhos, ou então tá com pediatras que são muito imediatistas, assim, na prescrição de antibiótico. Quanto mais antibiótico, mais alterada a flora do intestino dessa criança também vai ser. Então, evitem ao máximo, talvez procurem outra forma de tratamento. Meus filhos hoje são tratados com homeopatia, aliás, sempre foram com homeopatia, nada muito radical, mas eu acredito que seja um caminho muito mais de prevenção do que propriamente de remediar, que é o que eu também busco na nutrição, que eu faço com os meus clientes, né? Quando eu falei também do antibiótico, eu acho que é importante a gente lembrar também que antibiótico está nos alimentos, né? Então, carne bovina, animais tratados com antibiótico, isso tudo gera uma alteração na nossa microbiota intestinal também, em função da gente estar consumindo um alimento que não é orgânico ou que seja livre do tratamento com antibióticos, né? Já existem algumas opções no mercado, eu sei que isso não é opção viável financeiramente para todo mundo, mas talvez se você puder mesclar um pouco a tua alimentação semanal com proteína animal sem antibiótico, seria bastante interessante para essa questão da flora do intestino, né? Eu acho que o outro agravante aí para o ambiente intestinal é o glúten. Eu não quero levantar a bandeira aqui do não consumo do glúten, eu tenho uma opinião que ela é individualizada para essa questão, mas o fato é que como o glúten ele acaba sendo uma proteína que a gente tem uma dificuldade de digestão, ele é um estimulante do sistema imunológico, principalmente porque é um alimento que a gente tem muita intolerância alimentar a ele por excesso de consumo, a vida inteira, né? Você sai do peito e você vai comer o quê? Biscoito, torradinha, pãozinho, né? Mingau. Então, várias vezes a gente acaba sendo soterrada de tanta farinha de trigo, né? Na alimentação, isso também vai provocando uma alteração da flora do intestino a favor dessas doenças intestinais, né? Então, muita mãe não entende, às vezes, por que a criança também desenvolve constipação, ou então tem diarreia, ou então não ganha peso suficiente, porque está comendo uma proteína errada, que faz mal para ela, né? Fora depois, né, que a gente sabe que o glúten também pode ter alguns efeitos na parte neurológica, né, favorecendo problemas de atenção, concentração, hiperatividade, né, depressão, compulsão alimentar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quando eu tô falando de criança, obviamente, eu também tô me referindo aos adultos, né? E os adultos acontece isso em grau maior ainda, porque às vezes você já se expôs 20 anos ao glúten, 25 anos, 30 anos ou mais anos ao glúten. Então, tua lesão intestinal, ela acaba sendo muito maior, né? O prejuízo que se promove no intestino acaba sendo muito maior. Que mais? O que a gente pode pôr de bom, então, né? A gente pode pôr os probióticos. A melhor forma de suplementação de probiótico, ao meu ver, são as cápsulas ou sachês que você encontra em loja de produto natural. Claro que quando você está com uma nutricionista ou com um profissional de saúde que entende bem dessa área, ele vai te orientar de maneira mais personalizada possível quais são as melhores bactérias para você comprar, para você utilizar, né? Já que probióticos são bactérias boas. Tem bactérias hoje que estão relacionadas, por exemplo, à parte mais inflamatória de intestino, à doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tem alguns que estão relacionados mais à prevenção de infecções urinárias, tem outros que estão mais relacionados ao colo irritável, que é uma questão muito comum que eu recebo aqui na clínica, tem outros que estão relacionados, por exemplo, a ajudar na obesidade. A gente sabe também, acabei esquecendo de falar, que um sítio também de perpetuação da obesidade e até início da obesidade é o intestino. A gente sabe que tem bactérias que são boas para te proteger da obesidade e tem outras bactérias que a gente chama de obesogênicas, ou seja, são bactérias que são a favor do desenvolvimento da obesidade. Elas podem melhorar, por exemplo, a tua extração calórica dos alimentos. Ou seja, você e um amigo comem a mesma coisa, mas você tem essas bactérias mais obesogênicas, ou seja, que promovem mais obesidade. Então você capta mais caloria quando você come. Aí você olha pro teu amigo e fala para ele: ah, danada, come a mesma coisa que eu e tá magra desse jeito. É porque você tem bactérias ruins no teu intestino que favorecem o ganho de peso. E essas bactérias podem ser
oriunda justamente daquele desequilíbrio que começou lá na vida intrauterina e depois com a tua forma de parto, depois com o teu tipo de alimentação, com quanto antibiótico você consumiu e por aí vai. Então, a gente tem muita responsabilidade realmente com esse ambiente do intestino. Então, bactérias boas, probióticas, né, em sachê ou em cápsula. Se for personalizado, melhor ainda. A gente tem os prebióticos. Os prebióticos são substratos, né, para a gente crescer probiótico no intestino. É como se fosse a comidinha do probiótico. Então, quando você coloca o probiótico, você coloca esse tipo de fibra, você faz ele replicar mais. Então, você tem mais bactérias no teu intestino. É uma população saudável de bactérias. Então, isso você também consegue comprar em loja de produto natural. Tem a biomassa de banana verde, que muita gente conhece. Ela é considerada um prebiótico, ela tem ação trófica no intestino, de fortalecer o intestino, de melhorar a imunidade, além de ajudar em questões metabólicas, de reduzir risco de diabetes, de pressão aumentada, de colesterol alto. E a biomassa ela pode ser utilizada na culinária de maneira muito fácil. Já tem a biomassa pronta no mercado, você pode fazer a biomassa também. Eu devo ter aí algum vídeo, algum post, alguma coisa já feita de biomassa, com certeza. Quem quiser procurar aí na minha página deve achar alguma coisa. E a biomassa, ela pode inclusive diminuir muito a utilização de farinha numa refeição, numa preparação, por exemplo, e pode diminuir muito a carga glicêmica da tua refeição, né? Por ela ser uma fibra que não é... Por ela ser uma fibra, ela não é absorvida, né? Não é digerida. Então, ela só serve para diminuir mesmo a carga glicêmica e ajudar em questões metabólicas e intestinais. Hoje também a gente tem uns alimentos que estão bem alta, que são os alimentos fermentados. Os alimentos fermentados, o pessoal tá gostando, mas ninguém tá fazendo pergunta nenhuma. Tá todo mundo só Mara, boa, muito bom, mas cadê as perguntas? Tô querendo responder, daqui a pouco eu vou ter que parar. Então, mandem perguntas aí pra gente enriquecer aqui a discussão. Que por enquanto tá só no monólogo, né? Tô só falando. Então, eu tava falando dos alimentos fermentados, por exemplo. Hoje a gente já tem no mercado kombucha, que é uma possibilidade também, que é um fermentado do chá, onde a gente acaba tendo crescimento de bactérias probióticas e benefícios da flora do intestino também, né? Tem o kefir, que é uma possibilidade também. Quem entra na internet, por exemplo, consegue comprar os grãos de kefir e fermentar em casa. Tem opções de grãos diferentes para leite, para água, tem substratos diferentes para fermentação. Você pode usar açúcar de coco, você pode usar açúcar mascavo, enfim, tem toda uma... Já estou falando do kefir, Antônio. Então, o kefir, ele tem alguns trabalhos mostrando o efeito super positivo do kefir no equilíbrio da microbiota e principalmente na melhora da imunidade, redução de candidíase, muito bom. Mas eu, na minha prática, eu nunca me dei muito bem na fermentação do kefir. Então, não é uma coisa que eu acabo utilizando muito, né? Mas os trabalhos são bem promissores, eu tenho alguns clientes que gostam de fazer e aí eu acabo orientando que possam fazer uso sim. Deixa eu ver aqui, Samara está perguntando como ela pode descobrir se precisa de pró ou pré-biótico. Já, boa pergunta, Samara. Que tipo de sintomas as pessoas têm quando precisam desse equilíbrio da flora do intestino? Muito sintoma de estufamento, má digestão, intestino que não funciona todos os dias, ou que funciona com uma frequência muito maior, fezes não formadas, pessoas que têm um risco de câncer de cólon de intestino na família, ou riscos de outros tipos de câncer. A gente pode ainda falar aí outros sintomas extraintestinais que eu estava comentando, baixa imunidade, candidíase de repetição, herpes, infecções urinárias, infecções de repetição de trato aéreo superior, descamação no couro cabeludo, dermatites no corpo, para desordens de pele, os prebióticos são muito bons e muito bem-vindos também, né? Que mais? O que estão perguntando mais? O que eu indico para pacientes com refluxo? Com refluxo, Fran, a gente tem que tentar descobrir que alimentos podem estar promovendo esse refluxo. É muito comum serem alimentos fermentados, né? Gente que bebe vinho, cerveja, champanhe, prosecco, muito vinagre na alimentação, muito fermento no pão. Isso é um dos maiores causadores de refluxo que eu vejo aqui nos meus exames de intolerância alimentar.
né? Mas tem que ver individualmente o que pode estar te provocando isso. E a gente, às vezes, também investiga a parte da falta de enzimas de digestão, que muitas vezes as pessoas têm baixa produção de ácido clorídrico no estômago e isso pode favorecer esse refluxo, né? Também a parte digestiva, quanto tempo antes de dormir, muitas vezes você vai consumir a tua última refeição, isso pode fazer bastante diferença. Deixa eu subir aqui nas perguntas, porque aí agora vocês também, hein, vieram com tudo. Se uma pessoa excluir o glúten da sua alimentação e inseri-lo novamente depois de um tempo, pode desenvolver intolerância ao glúten? Olha só, para você ter visto mudança significativa quando você exclui o glúten da tua alimentação por pelo menos 30 a 40 dias, é porque o glúten realmente te provocava uma intolerância. Aqui na clínica, eu não trabalho com esse tipo de metodologia de retira, vamos ver o que acontece e depois a gente coloca. Então, já na primeira consulta, você vai passar comigo, você vai ser testado em relação a isso. Então, a gente vai fazer um plano alimentar que realmente é moldado à sua necessidade. Então, basicamente, depois, quando você introduzir o glúten, claro que você vai sentir sintomas, porque você está muito mais perceptivo que o glúten te provoca azia, ou que o glúten te provoca constipação, ou que o glúten te tira a tua energia. Só que você só consegue perceber isso 30, 40 dias off do glúten, né? Do contrário, quer dizer, teu dia a dia, ele é assim, você não sabe se é o glúten, se é o ovo, se é o leite, se é a castanha, de onde que vem aquilo, né? Se é a gordura. Então, quando você fica sem o alimento, você fica muito mais perceptivo e normalmente não sou eu que tenho que convencer ninguém a ficar sem. Na verdade, os meus próprios clientes não querem mais consumir porque eles sentem que aquilo ali realmente é um roubador de energia muito grande e pioram bastante da sua saúde quando consomem, né? Que mais? É mesmo importante tomar uma vez ao ano remédio para verme para auxiliar na melhor absorção de nutrientes pelo organismo? A Gabi está perguntando. Olha, Gabi, eu não sou muito a favor de remédio para verme, não, tá? Primeiro porque a gente acaba criando uma certa resistência. Segundo, porque o exame de fezes, por exemplo, é muito difícil de pegar os vermes positivos. Nem todo verme se aloja só no intestino, então tem vermes que se alojam em outros órgãos nossos. Então, quando você usa um remédio, você acaba ajudando um pouco a matar aquela parte, né, relacionada ao intestino, mas os outros você não vai ter alcance, né? Além disso, né, é um remédio que acaba sobrecarregando um pouco o fígado. Alguns clientes têm alguns sintomas, nem todo mundo pode usar uma medicação que sobrecarrega o fígado, então não é minha prescrição. Primeiro que eu também sou nutricionista, então não posso prescrever medicamento, né? Mas eu não recomendo que eles façam uso, não. Eu tenho outra forma de avaliação aqui na clínica e acabo fazendo tratamento de eliminação de vermes de outra maneira, tá bom? Bom, a Júlia está me perguntando se probiótico e prebióticos consumidos pela mãe podem dar cólicas no bebê. Não acredito, né? Apesar da gente ter uma passagem pelo leite, o probiótico ele é altamente benéfico, inclusive para diminuir cólica. Eu acredito que tem alguma outra coisa na alimentação dessa mãe, se ela estiver amamentando exclusivamente, ou no tipo de leite que está sendo fornecido para essa criança, que pode ser uma proteína que não sirva para ela e por isso ela desenvolva a distensão abdominal. O que mais? Me perguntaram aqui também o que eu acho em relação a exames laboratoriais, o que pode ser feito em relação à microbiota, existe algum tipo de exame que possa diagnosticar disbiose, o que acha da coprologia funcional. Esse aqui sabe tudo, hein, Bernardo? Bernardo, tudo bem? Então, o que acontece? Não usei esse termo, né? Falei o tempo inteiro de intestino, não falei de disbiose. Disbiose, na verdade, é um desequilíbrio entre as bactérias intestinais, né? Esse desequilíbrio onde as bactérias que são ruins para o intestino acabam ganhando corpo frente às bactérias protetoras, né? Então, isso se chama de disbiose, esse desequilíbrio. E ele está me perguntando se existem exames. Existem alguns exames laboratoriais, sim, para identificar o equilíbrio das suas bactérias, o crescimento de fungos no intestino. Já trabalhei com esses exames mandando para os Estados Unidos durante uma época. Inclusive tem exames que veem o DNA das bactérias, o código genético das bactérias, para ver se você tem bactérias mais favoráveis à obesidade ou não, o que é legal, né? Porque eu comentei agora há pouco que a obesidade estava muito relacionada a esse desequilíbrio. E
E tem a coprologia funcional. Usei também bastante tempo a coprologia aqui na clínica. A coprologia é uma forma da gente avaliar a presença de vermes, né? E realmente era um exame onde eu acabava pegando vários tipos de verminoses diferentes e ele avalia a função digestiva. Então ele consegue ver se você está tendo uma má digestão para proteínas, ou então excesso de carboidrato na tua alimentação, ou gordura que sobra nas tuas fezes. Então é até bastante interessante o exame. Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se temos mais algumas dúvidas. Maravilha, gente. Acho que vamos encerrar por aqui. Vou ver o tema aí para a próxima semana, ou para daqui uns 10 dias. Espero que vocês tenham gostado. O live fica na minha página do Face, lá da clínica, Patrícia Davidson Hayat. Vai também para o nosso canal do YouTube. Quem ainda não está assinante do canal, por favor, cheguem lá para fazer a assinatura de vocês. É isso. Beijão. Até a próxima.